Glória a Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você neste momento. Estamos iniciando mais um culto, a glória de Deus, mais uma vez, aqui nesta casa, essa casa que chama Casa de Oração. Meus queridos irmãos, feche seus olhos, vamos orar neste momento, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, ó Deus querido, porque Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia, Deus. Pai amado, nos auxilia, Senhor, neste momento de crise, nos auxilia, Senhor, neste momento de muitas dúvidas, neste momento, Senhor, ao qual nós precisamos mais de Ti. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa comunhão contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nós iniciarmos este culto. Se reúne com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Salmos, capítulo número 133, Salmos número 133, verso 1, 2 e 3. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Enquanto você está encontrando o texto, eu quero louvar ao Senhor pela vida da nossa irmã Maria Alice, que hoje fez uma cirurgia e graças a Deus está tudo bem com a nossa irmã. Quero dizer que você é muito querida, muito amada neste lugar, amém? E que Deus dê uma boa, uma excelente recuperação. Quero mandar um abraço para o presbítero Messias também, louvado seja o nome do Senhor, que está aí, né, dando apoio à nossa querida irmã. Também quero fazer menção ao nosso irmão Francisco, né, que está neste momento também se recuperando, né, aguardando alguns resultados, e nós estamos orando por vocês, tá bom? Deus abençoe. Achou aí? Salmo número 133, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, queridos? Quero convidar você, nós fazemos mais uma oração, amém? Felizmente hoje nós estamos sem louvor, né? Nosso querido diácono Ismael hoje não pôde, teve um imprevisto no serviço e teve que ficar lá no serviço, amém? Mas, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos continuar o culto, porque o culto é para o nosso Deus, amém? Então feche seus olhos, eu quero convidar você neste momento a orar pelos enfermos, amém? A orar por aqueles que estão doentes, a orar por aqueles que você conhece, que está passando por um momento de dificuldade na área da saúde, amém? Nós vamos interceder por eles. Quero convidar a você a estender sua mão para aquela direção às pessoas em qual você conhece, a qual você sabe onde que moram. Eu quero convidar a você a orar por eles, amém, queridos? Eu creio no poder da oração, amém? A oração pode muito em seus efeitos, irmãos. Então interceda por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, ó Pai, chegamos adiante de Ti, Senhor, meu Pai amado, em oração. Pedimos, ó Pai amado, meu Pai querido, que o Senhor visite a cada pessoa neste momento, Senhor. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão sofrendo com dores, aqueles que não conseguem nem dormir, Senhor, por causa das enfermidades. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita este lar, visita esta casa, visita esta família, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus amado, cada lar que tem alguém enfermo, alguém doente, Senhor. Derrama a Tua cura. Age, Senhor, meu Deus amado,
com a tua mão poderosa e sobrenatural. Deus, visita a nossa irmã Maria Alice, que está, Senhor, neste momento no hospital. Meu Pai amado, eu peço ao Senhor que o Senhor venha uma recuperação abençoada para a tua serva. Meu Deus amado, que ela em breve venha sair daquele lugar com ótimas, excelentes notícias, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cura todas as coisas, mas também que usa os médicos conforme a tua vontade. Deus, eu oro também pelo nosso irmão Francisco, Senhor, que está na sua casa. Meu Deus amado, toque, Senhor, nas suas feridas, toque, Senhor, nas suas dores, alivie, arranque, Senhor, tire. Nós cremos num Deus que é o médico dos médicos. Meu Deus amado, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos lares, meu Deus querido. Levanta, Senhor, homens e mulheres de oração neste momento. Homens e mulheres a qual clamam, a qual ora, a qual intercede, não somente pelas suas famílias, mas por esta nação e por este mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus já visitou, esta casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter boas notícias, bons testemunhos, porque o nosso Deus é um Deus que cura. Amém? Irmãos, sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, verso de número 11. Deuteronômio, capítulo 30, verso de número 11. Glória a Deus. Diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar, para dizer: quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Verso número 15: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor. Somente até aí, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel com as nossas vidas. Amém? Graças a Deus, estamos infelizmente num momento de quarentena, mas eu quero te dizer que o nosso Deus está rigorosamente no controle de todas as coisas. Nosso Deus nos protege e nos guarda. Amém? Eu quero dizer hoje uma palavra, falar ao seu coração e ao meu coração sobre o tema: o poder da decisão. Amém? O poder da decisão. Louvado seja o nome do Senhor. O texto ao qual lemos aqui está em Deuteronômio, com a repetição das leis de Moisés, está dizendo algo muito interessante. Ele diz que a lei de Deus não está nos céus, que nós não podemos ir lá, né? Não está no mar, que nós não podemos ir lá no fundo e lá, não está, mas está em nossos corações, está próximo de nós. E no versículo 15 ele dá a chave importante para as nossas vidas. Ele diz: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, existe um ditado bem comum em nossa vida. Diz assim: a nossa vida é o resultado das escolhas que fazemos. A nossa vida é o resultado
das escolhas do que fazemos. Então, é impossível viver um dia sequer sem tomar uma decisão nas nossas vidas, sim ou não? É muito difícil, é impossível, porque desde quando nós levantamos até quando nós nos deitamos, você já tomou várias decisões em sua vida. Você já tomou decisões leves, decisões fáceis, decisões difíceis, decisões pesadas, mas todos os dias da sua vida você tem que tomar uma decisão. Seja a decisão de levantar, de tomar o seu café e de ir para o seu trabalho, seja a decisão de ficar em casa, porque isso também é uma decisão. Então, queridos, as nossas decisões definem o nosso futuro. Amém? As nossas decisões vai definir o nosso futuro. É interessante, amém, que a nossa decisão ela vai definir o seu futuro e o meu futuro positivamente ou negativamente, né? Não tem como você só decidir coisas certas. Nós também erramos, nós decidimos errados. Todas as vezes, nós, cada dia, decidimos certos e decidimos errados. Amém? Mas é interessante que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que decidiram certos e que também decidiram errados. Amém? Homens e mulheres que em suas decisões triunfaram e deixaram um grande legado para gerações futuras. Amém? Para mim e para você. O apóstolo Paulo diz, literalmente, que a nação de Israel, né, tudo que aconteceu é um exemplo para nós. É um exemplo para as nossas vidas. Então, tudo, queridos, que está na Bíblia, está nos ensinando a agir ou como decidir corretamente ou como decidir erroneamente. Nós temos que decidir. E para minimizar os erros das nossas vidas, nós temos que nos atentar a alguns conselhos que nós vamos chegar lá. Mas os homens da Bíblia é interessante: Abraão em Gênesis 12, Moisés em Êxodo 2, Davi em 1 Samuel 16, né? O que seria desses homens se eles não decidissem corretamente? Não? Deus coloca um desafio em cima de Abraão, né? Abraão não podia ter filho, de repente ele tem um filho. Passa um tempo, Deus pede esse filho como sacrifício, e Abraão, sem hesitar, decide obedecer a Deus. E hoje ele é conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque creu no Senhor, porque obedeceu, porque decidiu corretamente, decidiu obedecer a Deus. Moisés, um grande líder, aquele que libertou o povo de Israel da nação do Egito, na nação do Egito. O povo de Israel estava cativeiro mais de 400 anos, e Deus escolhe Moisés. Moisés tenta ainda retrucar, mas ele obedece, ele decide obedecer o Senhor. Deus age desta forma. O que seria de Davi, meu querido? Aquele menino pequeno, aquele menino pequeno, sem forças, chega diante da nação, aquele momento ali, a qual o gigante Golias estava enfrentando, todo o exército estava amedrontado, ninguém decidiu enfrentar o gigante, e ele já, quando chega, ouve aquelas palavras, e já diz: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele decidiu lutar contra o gigante e foi vitorioso. Amém, queridos? É interessante nós pegarmos esses exemplos de Abraão, Moisés e de Davi. Não foram fáceis eles decidirem isso, mas eles decidiram corretamente. Por quê? Porque decidiram obedecer a Deus, decidiram buscar o Senhor. Mas a Bíblia também está repleta de homens e mulheres que pagaram alto preço por não decidirem bem. Vamos lá, Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, Deus dá uma ordem ao profeta Jonas, dá uma ordem: vai a Nínive, porque lá eu vou fazer um grande livramento. Mas Jonas não decidiu bem, ele decidiu desobedecer a Deus.
Jonas compra um ingresso, vai para outro lugar e Deus faz todo um reboliço, mas depois Jonas se arrepende e os propósitos de Deus se cumprem. Mas ele passou por grandes problemas. Por quê? Porque estava decidindo errado. Amém? Sansão, em Juízes 13, um homem separado, um homem nazireu, separado para servir, para obedecer. Amém? Não podia tocar em corpos de defuntos, não podia beber vinho, e mesmo assim, ele tinha um pacto com o Senhor, mas mesmo assim, ele decidiu a sua vida, uma vida de desobediência. Graças a Deus que o nosso Deus é misericordioso, e quando há um quebrantamento dos nossos corações, Deus age em nosso favor. Mas, devido às suas decisões erradas, chegou ao fundo do poço, cego, escravizado, arruinado, por causa das suas decisões. Escute bem. Outro exemplo, Aitofel, segundo Samuel 16, né? Muitos talvez nem ouviu falar de Aitofel, mas Aitofel era o conselheiro do rei Davi, era um homem sábio, um homem inteligentíssimo, aconselhava o rei Davi, mas tomado pela sua angústia, pela sua amargura, começou a decidir errado e pagou um alto preço. O final da vida de Aitofel foi se matar, suicidou-se. Amém, meus irmãos? Então, na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que decidiram certos e que decidiram errados. Claro que na minha vida e na sua vida não existe a pessoa que sempre age corretamente. Nós somos falhos, nós somos pecadores, erramos, falharam, mas erraram também. E aqueles que decidiram errado, não somente erraram, mas teve as vezes também que acertou. Amém? Então, meu querido, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que há um poder nas nossas decisões. Poder de decidir o nosso futuro. Poder que eu tomo uma decisão hoje e amanhã vai refletir sobre a minha família, sobre as futuras gerações. Eu e você, nós temos que ter uma pergunta nos nossos corações. O que nós estamos deixando para as gerações futuras? O que nós estamos deixando para os nossos filhos, as nossas famílias? Porque uma coisa é certa, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O que quer dizer isso? Não adianta somente falar, eu tenho que ter atitudes, eu tenho que tomar decisões em minha vida. Amém? Exemplos para os meus filhos e para as gerações futuras. O que o tema nos sugere? Sugere que a sua ação, a sua prática, a sua atitude ou as nossas atitudes têm a capacidade de produzir um efeito positivo e negativo. O poder da decisão, ele está não somente em decidir, em atos e atitudes que no futuro vão ser positivos. Não, também vai ter coisas negativas por causa de decisões no passado. Eu estou lendo e finalizei um livro sobre liderança, na verdade, John Maxwell. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: se não cuido do dia de hoje como devo, então passarei o dia de amanhã consertando os erros que cometo agora. Em outras palavras, se eu não decidir corretamente, passarei o futuro consertando os meus erros, os erros do passado. Eu tenho que começar a acertar. E eu tenho que começar a agir corretamente. Eu tenho que começar a decidir certo. E quando eu começo, é hoje, é agora. Amém? O passado não tenho como mais mudar, porque já foi. O futuro não tenho como fazer nada, porque ainda não cheguei lá. Mas o presente eu tenho como fazer alguma coisa. O dia de hoje eu tenho como decidir. O dia de hoje eu tenho como agir. Amém, meus irmãos? Eu quero trazer para você agora aqui alguns conselhos. Claro, tem vários, muitos outros conselhos para minimizar os nossos erros, para minimizar as nossas decisões erradas e para maximizar as nossas decisões certas. Amém, meus irmãos? Talvez esse ano que passou, o ano de 2019, estamos já em abril, já tem vários erros que você já fez, vários erros que eu já cometi,
várias decisões erradas na minha vida até abril, que já teve consequências, que ainda vão ter. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meus queridos, né? Se seguirmos alguns conselhos que estão aqui, claro que tem muitos outros conselhos, mas eu tenho certeza que a minha vida e a sua vida vai ter um rumo diferente. No mínimo, vamos minimizar as nossas decisões erradas. Amém? Venha comigo. Diz assim: o primeiro conselho que eu quero te dar, e para mim e para você, o primeiro conselho é: envolva Deus em suas escolhas. Vou repetir. Primeiro conselho para minimizar as nossas decisões erradas é envolver Deus em nossas escolhas. Mateus capítulo 6, abra junto comigo aí. Mateus capítulo 6, é uma oração do Pai Nosso, que todo mundo já tem decorado, que todo mundo sabe, mas tem uma frase muito interessante nesse versículo. Mateus capítulo 6, verso 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O que Jesus Cristo está nos ensinando aqui? É interessante que ele está nos ensinando a oração do Pai Nosso. E ele começa, ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: envolva Deus na sua vida. Ele estava dizendo o seguinte: chame o Senhor, e faz assim: seja feita a tua vontade, Deus. Envolva o Senhor, procure a Deus, busque a Deus para as suas decisões futuras, para as suas decisões de agora. Envolva o Senhor, porque assim os nossos erros, as nossas decisões erradas serão mínimas. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja feita a vontade na terra como no céu, né? Às vezes nós não deixamos: não, Senhor, deixa eu fazer minha vontade, não é verdade? Sempre as nossas decisões não buscamos a Deus, nas nossas decisões não buscamos o Senhor, orientação divina, não, buscamos outras coisas, menos aquele que é o maior conselheiro das nossas vidas, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas, aquele que conhece o seu andar, o seu coração e o seu futuro, meus irmãos. Chame o Senhor, convide o Senhor para a sua vida, convide o Senhor para a sua casa, para o seu lar, envolva Deus nos seus projetos, envolva Deus nas suas escolhas, envolva Deus na sua família, envolva Deus na sua vida, que eu tenho certeza, louvado seja o nome do Senhor, que os nossos erros serão mínimos. Vamos errar, somos humanos, mas serão mínimos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O segundo conselho que eu quero dar ao seu coração e ao meu coração já é uma consequência de envolver Deus, porque se eu envolvo Deus, em segundo lugar, eu tenho que sempre orar. Ore a Deus. Queridos, escute bem, Deus tem várias maneiras, vários jeitos de falar conosco. Como assim? Deus pode falar contigo usando uma pessoa, sim ou não? Deus pode falar contigo usando uma situação que aconteceu lá fora, sim ou não? Deus pode falar contigo até quando você tropeça numa pedra, em um acidente, infelizmente. Nas situações mais difíceis das nossas vidas, Deus fala conosco. Então Deus tem várias formas de falar conosco. Deus tem a própria palavra dele para nos orientar e falar conosco. Mas escute bem, nós temos somente uma forma de falar com Deus, e se chama oração. Busque o Senhor em oração. Abra comigo aí e anote no seu caderninho ao qual você está aí. Vai lá em Daniel, capítulo 2, verso de número 16. Vamos aprender com esse homem sobre oração. Diz assim: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa
e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que eram seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. O que estava acontecendo aqui, meus queridos? O rei da Babilônia tinha tido um sonho e convocou os sábios daquele lugar para poder interpretar, mas nenhum sábio estava conseguindo. E aí chama-se Daniel, e Daniel ele tem uma atitude interessante, porque naquele momento quem não conseguisse seria morto, quem não conseguisse estaria sua vida em risco. Mas Daniel ele fez uma coisa interessante. No momento de tomar a decisão, ele tomou a decisão correta. Ele foi, chamou seus amigos e pediu oração. Vamos orar para que Deus nos revele este bom negócio. Escute bem, meus irmãos. Antes de toda decisão na sua vida, comece a orar. Antes das suas decisões, não age, né? Nós vamos aprender aqui, mas tome uma atitude, ore, busque a Deus em oração, orientação. Daniel estava sob sentença aqui. Se ele não revelasse o que estava acontecendo, ou sobre o sonho do rei, né? Sobre o sonho daquele rei, ele seria morto. Talvez se fosse outro se desesperasse, meu Deus, como é que eu vou saber o sonho do rei? Como é que eu vou saber? Talvez ele já tinha rasgado as vestes, talvez já tinha corrido, fugido, mas não. Ele chamou os seus amigos e disse algo sábio. Meus amigos, vamos orar para que o Senhor venha nos revelar. Escute bem, comece a ter uma vida de oração com o Senhor. Existe uma frase muito interessante, eu gosto muito dela. Já falei aqui na igreja, né? Não levante para trabalhar, não levante para ir para a escola, não levante, meus queridos, para fazer qualquer outra coisa, mas levante em primeiro lugar para adorar a Deus. Antes de tudo, no seu dia, comece com oração. Ore sempre antes das suas decisões. Desse jeito, minimizarão os seus e os nossos erros. Amém? E aqui em Daniel mesmo nós aprendemos o terceiro conselho. Não tenha pressa para tomar decisões. Daniel estava sobre uma sentença, se ele não conseguisse, ele seria morto, né? Mas Daniel ele foi sábio nas suas palavras. Ele falou assim: "Rei, me dá um tempo, porque eu preciso desse tempo para te dar a interpretação." O que acontece? O que eu aprendo aqui? Ele não tomou uma decisão precipitada, uma decisão, não, vai agora, não. Ele começou a ter uma atitude sábia. Falou assim: "Ó, me dá um tempo." E nesse tempo ele orou, buscou a Deus, buscou o Senhor. Escute bem, não tenha pressa para tomar decisões em sua vida. Decisões que vão decidir o seu futuro. Tenha paciência. Salmo 40, verso 1 diz: "Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor." Tenha paciência, calma. O mundo ainda não vai acabar. O mundo não está acabando. Você ainda tem esse tempo para, num momento de oração, envolver a Deus, buscar o Senhor em oração, buscar alguns conceitos que nós vamos ver aqui agora. Tenha paciência. O próprio Daniel, ele não fez nada sozinho. Ele tomou a decisão de falar com o rei: "Rei, me dá um tempo." Teve paciência. Depois o que ele fez? Ele foi para casa. E depois ele chamou o quê? Os seus amigos para orar. Escute bem, meus irmãos. Talvez você está num momento crucial da sua vida, em decidir o seu futuro. Talvez seja no emprego, talvez seja na vida amorosa, talvez seja na sua vida familiar, talvez seja na vida espiritual, que é o mais importante. Mas escute, tenha paciência, dá tempo, busque o Senhor,
O interessante é que nós, dessa geração, somos imediatistas. Queremos tudo na hora. Queremos tudo agora. Somos a geração do micro-ondas, né? Colocou lá a pipoca, alguns minutos, já está pronto. Não. Às vezes, algumas decisões das nossas vidas têm que ser tomadas com paciência. Foi assim que Daniel fez. De Salmo 40 nos ensina: esperar no Senhor com paciência. Amém? Então, queridos, envolva a Deus, sempre ore e não tenha pressa para tomar decisões. Quarto lugar, não decida por empolgação. Infelizmente, nós erramos muito nesse quesito. Nossa empolgação acaba nos fazendo tomar decisões erradas. Abra comigo, por gentileza, em Juízes, capítulo 6, verso de número 36. Olha a história aqui interessante. Juízes 6, verso de número 36. Deus visita Gideão, né? Faz uma proposta para Gideão, dizendo que ele ia livrar aquele povo. E Gideão chega no versículo 36 e diz assim: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, né, uma bolinha de espuma, vamos dizer assim, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e em toda a outra área estava um orvalho. Queridos, o que eu aprendo aqui com Gideão? Eu sei que já teve muitas pregações falando sobre Gideão, da sua teimosia, da sua dúvida, né? Mas ele também foi um cara que não agiu por empolgação, meus irmãos. Escute bem, imagine, Deus chega para você, né? Ou tem uma notícia: bom, você vai livrar o povo de Israel, você vai livrar esse povo. Ele é mesmo, Senhor? Então eu vou mesmo, eu vou, calma. Não, ele teve paciência, ele fez uma confirmação, fez duas confirmações, pediu um sinal, pediu o segundo sinal, e não foi por arrogância, mas ele até falou o seguinte: não se acenda a sua ira, Senhor, mas eu preciso de mais uma confirmação. Ele não agiu com empolgação, ele direcionou, ele foi em direção a Deus, orou, pediu sinal, pediu confirmação, porque ele não ficou empolgado com isso, irmão. Às vezes nós ficamos empolgados com as boas notícias que nos achegam, com as pessoas que nos conhecemos, com os negócios que estão aí, e às vezes tomamos decisões erradas por empolgação. Escute, faça como Gideão, né? Peça a Deus um sinal. Depois, se aconteceu, glória a Deus, peça mais um. Tenha paciência, como já foi o terceiro item, né? Mas não haja por empolgação. Porque é claro, meu querido, que o Gideão ficou empolgado. Imagina Deus chegar até nós e falar assim: vou livrar a sua família por você. Nós ficamos empolgados e já queremos ir lá e pregar e fazer, chutar o pau da barraca. Mas não, calma, não haja por empolgação. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E você for continuar a história, o final foi um final maravilhoso. Realmente, Gideão venceu o inimigo. Amém? Mas ele não agiu por empolgação. Glórias a Deus. Em quinto lugar, tenha sempre conselheiros que os orientes. Aleluia. Tenha sempre conselheiros que os orientes. O pastor Nixon, ele me ensinou muitas coisas
no tempo que eu fiquei com ele lá no Estural, e uma das coisas que ele me falava era que ele tinha um mentor para cada área da sua vida, quer dizer, um conselheiro. Se era na área do casamento, ele tinha uma pessoa para aconselhar. Se era na área ministerial, ele tinha uma pessoa para aconselhar. Se era na área de finanças, dinheiro, ele tinha uma pessoa para aconselhar. Queridos, tenha sempre na sua vida conselheiros que os orientem. Vamos aprender isso, vamos lá. Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Verso de número 13. Não vou ler essa história porque é uma história conhecida. É a história do sogro de Moisés, o Jetro. Amém? O que estava acontecendo aqui? Moisés estava julgando o povo e o Jetro estava só observando, né, aquela cena. Moisés ficou de manhã até a tardezinha julgando o povo, julgando as causas, porque o povo ia até Moisés para receber conselhos, para ter orientação sobre a lei, para o que fazer, para Moisés julgar ele. Jetro, como um cara mais experiente, ficou observando aquilo e falou assim: Moisés, esse negócio não é bom nem para você e nem para o povo, porque tanto o povo como você vão perecer nisso. Você sozinho não pode carregar isso. O que Jetro fez? Jetro deu um conselho para Moisés: Moisés, prepara capitães, né? De 1000, de 100, de 50, de 10, e começou a aconselhar Moisés. Aí você faz o seguinte, Moisés: escolhe homens sinceros, homens tementes, homens que são fiéis, e começou a falar as orientações, Moisés ouvindo atentamente. E aí você coloca um por capitão de 1000, um por capitão de 100, um capitão de 50, um capitão de 10. As coisas mais sérias, Moisés, vai chegar até você. Moisés, como era um grande líder daquele povo, poderia muito bem não aceitar esse conselho, sim ou não? Mas ele decidiu corretamente. Ele ouviu o conselho do seu sogro. Então, queridos, e assim, quando ele ouviu, né, Deus foi com ele, achou bom. Foi muito bom, queridos. Aliviou Moisés, o povo foi mais rapidamente atendido, porque também existiam pessoas capacitadas para aquilo, e auxiliou Moisés nessa situação. E Moisés ganhava tempo com isso. Meus queridos, tenha conselheiros para a sua vida. Vamos pegar outro exemplo aqui. Segundo Reis, capítulo 5, verso 13, vai contar a história do general Naamã. Um cara poderoso, um cara todo poderoso, vitorioso nas suas batalhas. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso, sim ou não? Era leproso, né? Tinha uma vergonha. Ele vai até Israel porque uma serva dele que foi espólio de umas guerras, estava lá na casa dele e falou para sua esposa que na sua terra tinha um profeta que serve um Deus. E ele poderia muito bem ser arrogante como ele era, né? Mas ele acatou essa ideia, falou assim: eu vou lá. Chegou lá, né? O profeta nem foi vê-lo na porta, ficou de casa mesmo, lá mesmo, fora, lá dentro mesmo. Mandou o seu servo e falou o seguinte para Naamã: Naamã, vai até o rio Jordão e mergulha 7 vezes. Acabou. Aí o que Naamã ficou, irmão? Naamã ficou furioso, porque o cara era poderoso, o cara era general, irmão, vitorioso em várias batalhas. Tá entendendo? Ele era orgulhoso, ele estava orgulhoso. Mas por que esse cara não veio até aqui? E por quê? E começou a murmurar. Mas escute bem, meus irmãos, como um bom conselho muda a história. Como um bom conselho faz com que eu e você tomamos decisões corretas. Escute bem, naquele momento, Naamã tinha um servo e falou assim: meu senhor, se não fosse uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? É só 7 mergulhos nesse rio. Vai lá e mergulha. E Naamã acatou esse conselho. E o fim foi: Naamã foi curado e louvou o grande Deus. Louvou o Senhor. Escute bem, olha como um conselho muda a história, meus irmãos. Se Naamã não tivesse uma pessoa para aconselhar, naquele momento, talvez ele tinha ido embora para a sua terra e não tinha sido curado. Mas porque ele tinha alguém para aconselhar corretamente, amém? Aconselhar corretamente, ele foi curado.
Daí, dentro desse item, eu quero dizer uma coisa interessante, porque também não é qualquer um que pode ser nossos conselheiros. Amém? Cuidado com os conselheiros que você e que eu escolhemos. Cuidado. Segundo Crônicas 10, capítulo 3, vai contar a história. Você depois abre, anota aí. Mas vai contar a história do filho de Salomão, Roboão. Salomão morre, né? E é interessante que quando Salomão morreu, o povo daquela nação de Israel, o povo chegou a Roboão e falou o seguinte: meu senhor, o seu pai tinha um jugo muito pesado para as nossas vidas. Eu peço que nos alivie um pouco. Roboão, ele fez a primeira atitude dele corretíssima. O que ele fez? Ele foi diante dos anciões pedir conselho. Ele era um jovem rei, né? Mas ele foi diante dos anciões pedir um conselho. Os anciões falaram o seguinte: meu rei, atende o povo, faz o que ele lhe pede, que você ganha eles. Roboão pegou aquele conselho, ficou com ele, mas ele foi agora a outro grupo pedir conselho. A Bíblia diz que ele foi aos jovens, aqueles que cresceram com eles, né? Não significa que os jovens têm conselhos ruins, não, né? Mas nós temos que entender que tem pessoas que nós temos que escolher as pessoas corretamente para nos aconselhar. Mas ele foi aos anciões corretamente. Os anciões tinham mais experiência. Depois eles foram os jovens. E os jovens falaram assim: não, bom, assim você vai estar frouxo. Duplique, triplique, multiplique a dor. O que seu pai fez, faz muito mais. Bota o peso mais nesse povo. E infelizmente, entre os anciões e os jovens, eu quero te deixar claro aqui que não é porque eram jovens, mas infelizmente foi jovens que deram um conselho ruim. Amém? Porque a Bíblia diz que tem jovens que são mais sábios do que os anciões, porque obedecem à palavra de Deus. Então, não é porque era jovem, mas infelizmente o conselho dos jovens daquela época para Roboão foi ruim. E ele acatou, ele aceitou o conselho dos jovens e pagou um alto preço. Futuramente, você pode até ler, mas futuramente a nação foi rasgada, né? 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Amém? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com esse tópico para a minha vida e para a sua vida? Escolhas pessoas ao qual teme a Deus, ao qual é da sua confiança, a qual tem frutos, porque a Bíblia diz, né, os frutos mostrarão, né, a árvore. Amém? Os frutos nos mostram quem nós somos, né? Quando você vê uma laranjeira e você vê o fruto, como você vai ver? Como você vai ver que ela é laranjeira? Pelo fruto. Pelo fruto você sabe que ela é uma laranjeira. Pelo fruto você sabe que ela dá laranja, porque ela deu laranja naturalmente. Escute bem, escolhe pessoas para te aconselhar. Tenha mentores, tenha conselheiros, mas não escolha qualquer um. Não escolha, irmãos, aqueles a qual primeiramente não temem a Deus. Me diga, amém? Mas escolha aqueles que têm frutos e frutos bons. Amém? Em sexto lugar, para nós encerrarmos, alguns conselhos. Eu sei que tem muitos mais. Se você ler a Bíblia, tem vários conselhos para minimizar as nossas decisões erradas. Mas, em sexto lugar, evite tomar decisões em tempo de crise. Como assim? Como assim? Eu vou explicar. Evite tomar decisões em tempo de crise. Como assim? Raiva, depois de uma briga, um cansaço, estresse, amargurado. Tudo isso pode ser uma crise para mim e para a sua vida. E isso pode fazer com que as minhas decisões venham a ser erradas. Vamos aprender isso na Bíblia? Abra junto comigo, por gentileza, em Gênesis, capítulo 25, verso 29. É uma história bem conhecida de Jacó e Esaú. Amém? Mas, vamos ler somente um versículo. O que aconteceu aqui? Gênesis 25, verso de número 29. Né? Jacó tinha feito um guisado, né? Tinha feito um prato delicioso. E Esaú estava caçando. Quando Esaú chega,
a Bíblia diz aqui, ó, em 29, e Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Aí no versículo 32, olha o que Esaú disse. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Queridos, não tome decisões quando você estiver cansado, estressado, com raiva, com ódio, amargurado. Não toma. Esaú, vindo todo cansado de uma caça, né? Ele toma, mas para que me serve a primogenitura? Irmãos, naquela época, nascer primeiro em uma família tinha algumas regalias, bênçãos, que passasse do pai para o filho, tinha alguns privilégios. Mas ele diz assim, por causa do cansaço, do momento, ele estava cansado, ele decidiu errado. Mas para que me serve isso agora? Meu pai está vivo ainda, para que me serve isso? E pelo cansaço decidiu comer agora e trocou a sua primogenitura. Escute, meu querido, não decida em momentos de crise da sua vida, porque infelizmente nas crises nós decidimos às vezes errado. Esaú estava cansado e decidiu vender. Saciou a sua fome naquele momento, mas futuramente não foi abençoado. Amém? Não recebeu aquilo que deveria receber por seu primeiro filho. Olha outro exemplo desse item. Gênesis capítulo 34. Olha como é interessante. Gênesis 34, 25. Diz assim: e aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada a Amon e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Pula lá para o versículo 30, diz assim, ó: então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e fariseus. Sendo eu pouco por um número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído em minha casa. Escute, somente até aí. O que aconteceu? Eu vou te explicar o contexto para não ficar muito longo. Jacó estava numa terra, né? E Amor pegou a sua filha Diná, que era irmã de Simeão e Levi, né? Vamos dizer em outras palavras, forçou ela, né? E aí eles fazem um acordo, os dois fazem um acordo, vai até lá, faz um acordo com Jacó, fala: ó, meu filho gostou da sua filha, quero que eles casam. E aí o Jacó falou assim: ó, para vocês casarem, você tem que fazer o pacto, né, que nós fazemos, o povo de Israel, que era um pacto com o Senhor. Todos fizeram, e assim cada um tiver o seu harmonizado, né, essa situação, né? Então Diná se casa, vai com o filho dele lá, Amon, e de repente Simeão e Levi pegam as dores. Fala assim: mas minha irmã não é prostituta. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que com a mais violenta dor, né, eles estavam com raiva e foram até a cidade, mataram todos os machos, pegaram Diná de volta, quebrando o pacto, quebrando um acordo que seu pai Jacó fez com aquela nação, com aquele povo, né? E aí Jacó fala com eles: por que vocês fizeram isso? Por que aconteceu isso? Por quê? Né? E aí Deus teve que fazer um escape para Jacó, dizendo: sai daí,
vai para outro lugar, faz um altar, me adora, que vai dar tudo certo. Mas escute bem, meus irmãos, eles tomaram a decisão na raiva, no ódio. Eu sei que tem coisas que acontecem em nossas vidas que nos deixam com raiva, com ódio, com ira. Mas não tome decisões da sua vida e não faça nada precipitado, mediante raiva, ódio, ira, inveja, cansaço, estresse. Tudo isso é armadilhas do inimigo para te destruir ou para te envergonhar. Amém? Já aconteceu vários casos com amigos meus, até comigo mesmo, que por falta desse conselho, né, eu tomei decisões erradas. Decisões no momento de estresse. E isso faz com que as chances de que eu venha tomar decisões erradas aumentem. Então, não toma decisões em momentos de crise na sua vida. Espera passar e você vai tomar a decisão melhor para o seu destino e para o seu futuro. Amém? O sucesso de nossas decisões está no fato de lutarmos com a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Não se esqueça, meu querido. Não se esqueça. Envolva Deus. Ore. Não tenha pressa. Não decida por empolgação. Tenha sempre conselheiros ao qual têm frutos, demonstram maturidade e sabedoria. E evite tomar decisões em momentos errados. Ou em momentos de crise, perdão. Em momentos de raiva, de ódio, de amargura, né? De aquele início ali de que alguém te machucou e você quer revidar, né? Calma, porque Deus tem algo para você e para mim. Amém? E é interessante, pastor, mas como eu consigo isso? Escute bem, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia e nos ajuda. O Espírito Santo que nos forma conforme a vontade dele. O Espírito Santo que age dentro das nossas vidas, né? Já passou por aquela situação de raiva a qual você ia tomar uma decisão, mas o Espírito Santo falou contigo e falou assim, calma, e você não tomou essa decisão. Por quê? Porque você decidiu ouvir o Espírito Santo. Escute bem, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus, queridos, quer que nós erramos menos. Não vamos ser perfeitos, né? Não vamos ser perfeitos aqui na terra, porque perfeição só um que pisou aqui, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas Ele disse, meu querido, Ele disse que nós fazemos as obras deles e as obras muito maiores que Ele. Escute bem, talvez você está numa ponto de tomar uma decisão errada, mas envolva Deus nisso. Não tome decisão por si só. Envolva o Senhor, ore, tenha paciência, busque conselho de pessoas que você confie, amém? E tenha certeza que não é num momento de crise da sua vida, porque as crises passam e as decisões que foram tomadas durante a crise ficam com consequências ruins no futuro, amém? Que Deus fale mais contigo, que neste momento a qual o mundo está passando, Deus venha te orientar, te ensinar. Escute bem, Deus está conosco. Não perca a sua fé, não perca a sua confiança, porque Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Amém? Então, queridos, tome decisões certas na sua vida. Envolva o Senhor na sua casa, no seu lar, no seu emprego, em todas as áreas da sua vida. Torne-se alguém que é bíblico, alguém que busca o Senhor. Amém? Para finalizar, né, eu quero só deixar um texto que eu li aqui, muito interessante, que a maioria das vezes nós decidimos errado, né, quando se refere a pessoas. Quando se refere a pessoas de família, né, as nossas familiares, quando se refere a amigos, quando se refere a relacionamentos, casados, né, quando se refere a pessoas, né. É interessante, eu ouvi uma vez uma pregação do Hernandes Dias Lopes, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, às vezes nós invertemos, na verdade nós invertemos as coisas. Nós levamos flores para os túmulos
né? E deixamos de levar flores para os que estão vivos. Quer dizer, levamos flores para aqueles que estão mortos e não levamos flores para aqueles que estão vivos. Eu sei que o ente querido que morreu machuca, dói, temos que respeitar isso, é válido, é importante, tudo isso é importante. Mas escute bem, tem uma pessoa do seu lado que precisa de uma atenção sua. Tem uma pessoa do seu lado que precisa de flores. Tem uma pessoa do seu lado que precisa de um abraço. Ei, não deixe isso passar. Decida hoje a sua vida, né, com aqueles que estão vivos. Infelizmente ou felizmente, né, perdemos nossos entes queridos. Saudade vamos ter. Dor vai acontecer, com certeza. E às vezes vamos levar para a vida toda. Mas escute bem, tem pessoas do seu lado que não morreu, que está vivo. E esse texto é muito isso, muito interessante. Ele diz assim, porque às vezes a gente deixa tudo para depois também, né? Acaba retardando demais, né? E esse texto é muito interessante, ele diz o seguinte, ele diz assim, depois eu ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo, depois eu passeio, depois eu oro, depois eu leio, deixamos tudo para depois. O que não entendemos é que depois o café esfria, depois a prioridade muda, o cedo fica tarde, a saudade passa, tanta coisa muda, depois a vida acaba. Então, meu querido, em relação a pessoas, não deixe para depois. Não deixe. Se for para ligar, ligue hoje. Se for para mandar mensagem, mande hoje. Se for para beijar, beije hoje. Se for para dizer eu te amo, diga hoje. Se for para abraçar, abrace hoje. Se for para mandar uma flor, mande hoje. Se for para mandar um chocolate, também mande hoje. Mas não deixe, querido, né, a vida passar e você não expressar para quem você ama. Porque é interessante, né? Às vezes, mas eu estou sempre com ela, isso já é amor. Não, às vezes ela precisa de um presentinho. Às vezes ela precisa de um chocolate. Às vezes ela precisa de um eu te amo, né? E às vezes ele também precisa. Deixamos tudo para depois, às vezes, e esse depois não chega e não fazemos o que deveríamos fazer. Amém? Decida hoje, né? E decida corretamente. Amém? Espero que a palavra do Senhor tenha falado contigo, como falou comigo. E eu sei que tem vários outros conselhos, mas esse foi um que Deus colocou no meu coração, que eu estudei, busquei o Senhor e falou muito comigo isso. Tenho procurado fazer isso constantemente na minha vida. Amém? Querida igreja, quero deixar um abraço para você, quero deixar um beijo, um abraço virtual, né? Nós não podemos nos abraçar, mas podemos mandar um coraçãozinho, uma mensagem, uma ligação. Quero dizer para você que nós estamos aqui, quero dizer que Deus não te abandonou, amém? Estamos aqui para te ajudar. Você que está precisando de ajuda, você que está precisando de uma palavra, de um conselho, você que está precisando de oração, ou você que está precisando de um alimento, temos para te ajudar. Glória a Deus por isso, irmão. Deus é fiel conosco. Amém? Vamos orar aqui? Vamos orar? Pegue na mão do seu familiar, do seu parente que está aí. E já aproveita agora, quando você pegou, já fala assim, eu te amo. Né? Já fala para ele assim, querida ou querido, ou para o seu filho, que às vezes nunca ouviu o eu te amo. Né? E às vezes nós temos isso, eu não posso falar eu te amo para o meu filho. Está errado. Fale eu te amo, meu filho. Elogia ele, você é o melhor filho do mundo. Amém? Aproveita este momento, tenha esse momento carinhoso, agradável e gostoso que Deus te deu a oportunidade de ter. Amém? Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar e te engrandecer, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, Pai. O que seríamos de nós sem o teu poder, sem a tua ação, sem a tua proteção? Nós não estaríamos aqui, Senhor, se não fosse o teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós não estaríamos aqui se não fosse o teu imenso amor pelas nossas vidas. Não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou. Não merecíamos, mas o Senhor nos abraçou. O Senhor enviou o seu Filho, Deus, para morrer por nós. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Nos ensina, Senhor, a tomar decisões certas e corretas, conforme a tua vontade e o teu querer. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos.
Amém. Amém? Quero já agradecer aqui a Diene, que está atrás. Ela está ali chorando, até está sempre chorando essa Diene, glória a Deus, mas você está sendo uma bênção nas nossas vidas, amém? Amém. Quero agradecer também o diácono Ismael, que está sempre nos apoiando aqui, hoje não esteve, mas está sempre nos apoiando, o presbítero Edilson, o presbítero Edivan, né? Todos os pessoal. Eu sei que muitas das pessoas queriam estar aqui, né? Mas o momento não é propício, mas Deus vai nos dar a oportunidade de fazer muitos mais. Amém? Vamos dar a bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem amém. Glória a Deus.